A paz do Senhor, prezado rádio ouvinte. Albert Einstein, considerado por muitos como o maior gênio da humanidade, certa vez afirmou: sem Deus, o universo não é explicável satisfatoriamente. Essa frase é poderosa não apenas pela pessoa que a disse, que a pronunciou, mas pelo que ela reconhece. A mente mais brilhante da civilização moderna se calou, não em ignorância, mas em humildade, reconhecendo que o universo aponta para um Deus criador e que só o Deus da Bíblia explica o cosmos, explica a ordem, a harmonia e o propósito no seu funcionamento. Einstein passou a vida a serviço da ciência, investigando as leis que regem o cosmos, e à medida que avançava, foi percebendo que o universo não é fruto do acaso ou de suposta evolução, mas ele exibe ordem, racionalidade e propósito. Onde há lei, há legislador. Onde há projeto, há projetista. A Bíblia afirma isso há milênios, de uma forma simples, mas ao mesmo tempo muito profunda. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Salmo 19.1. O universo não grita confusão, grita autoria. O universo não aponta para o nada, mas aponta para alguém. O apóstolo Paulo vai ainda mais longe e diz que negar a Deus não é falta de inteligência, mas de humildade espiritual. Os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem, desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Romanos capítulo 1, verso 20. Qualquer um pode explicar, qualquer um pode perceber e tem a obrigação de perceber. Por isso a Bíblia termina o verso 20 da seguinte maneira: tais homens são por isso indesculpáveis. Não haverá exceção para ninguém. No dia do juízo, ninguém terá desculpas de que não percebeu Deus na natureza, ou que não sabia de sua existência, ou que foi ensinado desde criança a crer em falsos deuses. Nenhuma desculpa será aceita. Não há espaço para o ateísmo quando se olha o universo com sinceridade e honestidade. Tampouco há lugar para deuses estranhos, místicos ou ídolos fabricados pela imaginação humana. Nenhum ídolo, nenhum falso deus explica a origem da matéria, da vida, da consciência humana e da moralidade. Somos seres morais. Evolução e ateísmo não conseguem explicar a moralidade, a consciência, a bondade, a inteligência, a emoção e outras coisas assim. Somente o Deus das Escrituras, somente o Deus da Bíblia reúne todas as características necessárias para ser o Criador do universo. Um ser eterno, pessoal, inteligente, poderoso e santo. Nós costumamos dizer: só o Senhor é Deus. Senhor aqui com todas as letras maiúsculas, referindo-se ao Deus eu sou o que sou, o Yahvé, o YHWH, o Deus da Bíblia, porque só esse Deus reúne ao mesmo tempo aquilo que nenhum outro Deus de qualquer outra religião jamais conseguiu reunir: eternidade, criação absoluta,
onipotência, onisciência, soberania histórica e revelação pessoal. Ele não surge dentro do universo, ele existe antes dele. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Salmo 90, verso 2. Ele não organiza matéria pré-existente. Ele sim, ele cria do nada. No princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis 1:1. Ele não observa a história à distância. Ele a governa e anuncia antes que aconteça. Eu sou Deus, desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Isaías 46, 9 e 10. E ele não permanece oculto, ele fala, entra em aliança e se revela. Eu sou o Senhor e não há outro, além de mim não há Deus. Eu te cingirei e ainda que não me conheces. Isaías 45, verso 5. Nenhum ídolo cria, nenhum falso Deus sustenta, nenhum sistema religioso explica o universo e converte e transforma o coração. Somente o Deus das Escrituras. Por isso, a conclusão da Bíblia é uma só. O Senhor é Deus. 1 Reis, capítulo 18, verso 39. Então podemos afirmar, sem Deus, nada faz sentido, e o universo aponta para a existência do divino. O cientista cristão Johannes Kepler disse algo notável, abre aspas, ao estudar a ciência, eu apenas penso os pensamentos de Deus depois dele, fecha aspas. E o grande Isaac Newton, também gênio da humanidade, afirmou: este belíssimo sistema do Sol, planetas e cometas só pode proceder do conselho e domínio de um ser inteligente e poderoso. E nós dizemos amém. Mas a maior revelação não está apenas no fato de que Deus criou o universo. Está no fato de que esse Deus entrou na história. O Criador se revelou em pessoa. A Bíblia declara: no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. João, capítulo 1, verso 1 e 3. E no verso seguinte, o 14, ele faz uma declaração assombrosa. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Esse Deus Criador tem nome revelado, Jesus Cristo. O mesmo que sustenta as galáxias e todo o universo. Com sua palavra, é o que sustenta o coração cansado, aquele que perdoa pecados e que dá sentido à vida e esperança além da morte. Por isso, crer em Deus não é fugir da razão, é honrá-la, e receber a Jesus como Senhor e Salvador não é ser cego, é enxergar o Deus todo-poderoso e amoroso. Sem Deus, o universo não é explicável. Sem Jesus, a vida não faz sentido. Você entende isso? Mas com Cristo, tudo faz sentido. O universo, o cosmos, a história e o coração do ser humano. Glória a Deus, em nome de Jesus. Amém.